você que é conselheiro, que quer ser conselheira, esse livro é uma Não, mina de ouro, né, essa Sandrão? coisa do conselho, pra mim, é crítica, né, cara? O que a gente vê é que muitos conselhos, de novo, ele normalmente no conselho é uma pessoa mais experiente, ela tá imbuída de tanta convicção da resposta que ela tem, que ela não dá espaço para perguntas transformadoras. Exatamente. Quando na realidade teria que ser diferente, o oposto, como você falou. E no livro Exatamente. tem essa contribuição, aliás, do nosso Sim. amigo Lobão. Professor né? Luiz Lobão, um dos maiores experts em governança corporativa do país, expert em conselhos, e nós perguntamos para ele, Lobão, me manda umas perguntas sobre conselhos, né? E mandou um monte. Então, esse framework, ele está bem dividido, né, em todas as áreas, que dá o start para você falar assim, como é que eu consigo desenvolver? Mas a parte de conselhos, nossa, é fantástico. Parte de consultoria, né, Sandrão? Não há dúvida. Parte de inovação, Sandrão. Porque a pergunta certa estimula a inovação. O dilema do inovador. Não é verdade? O Clayton Christensen já apontava que um dos problemas da inovação é não ter... Exatamente. Por que empresas bem-sucedidas perdem a corrida pela inovação? Não há dúvida. Essa é a teoria do dilema do inovador. Dilema do inovador. Sobe um pouquinho para mim, que eu quero ver uma pergunta aqui. A Flávia Molina, aqui, ó. Perdão. Flávio Molina. Como eu identifico se a organização está preparada para adotar uma cultura de perguntas? Resposta difícil, Flávio, porque quando a gente fala de cultura, ela envolve diversas nuances, né? E quando a gente fala de cultura de perguntas, como a gente tem mostrado para vocês, não é algo trivial. Ou seja, que basta nós darmos um conhecimento técnico para todo mundo fazer pergunta e todo mundo vai sair fazendo pergunta, porque existe esse dado comportamental da insegurança das pessoas fazerem perguntas. Então, todo o processo de cultura, ele começa com um diagnóstico da cultura atual. Você tem várias ferramentas que fazem esse diagnóstico, né? Que é a análise de qual é o conjunto de crenças e valores da organização. A partir daí você vai entender. E aí, quais são alguns indícios disso, né? Por exemplo, é uma empresa muito sabe tudo. É uma empresa muito pouco flexível. É uma empresa que... reprime as pessoas. Reprime as pessoas, né, Salibão? Não dá espaço para o adverso. Sim. É uma empresa muito inflexível. My way or the highway. Minha mãe era assim, Sandrão. Era assim. My way or the highway. Era o meu jeito ou tchau, ou rua. O mundo mudou, né? Naquela época deu certo, né? É verdade. Mas, Salibão, as empresas foram todas forjadas à luz dessa tese. Sim. Que no passado dava certo. My way or the highway. Exato. Né? Então, essa daí, meu E o mundo da tecnologia hoje, Sandrão, ele abriu tantas portas para tantos questionamentos, né, Sandrão? Não dá. Antigamente o mundo era daquele jeito, bastava você seguir aquela estratégia, vantagem competitiva sustentável, que você tinha sucesso há muitos anos. Não há dúvida. O que aconteceu? A tecnologia, ela quebrou, rompeu barreiras. E aí que entram as perguntas hoje, né, Sandrão? Não, são mais importantes do que nunca. Sobe um pouquinho para mim. E aí tem uma história que a gente... o título original do livro é... Aí, para aí. Volta um pouquinho. Uhum. O título original do livro ia ter até inteligência artificial no título, mas nós resolvemos tirar porque não é só sobre inteligência artificial, né, Celebum? É sobre a tecnologia. Na era, né? Da inteligência. As pessoas podiam confundir como prompt. Né? Olha lá. Deixa eu ver aqui. O Zé Homero... Olha o Zé Homero. Olha aí. Grande Zé Homero. Faz a pergunta aqui, ó. Tenista também. Tenista. A arte de ouvir a resposta não é tão importante quanto saber formular a pergunta? Vocês abordam isso no livro? Então, meu caro, qual que é a nossa tese, Zé Homero? Se você estabelece uma cultura de estímulo às perguntas, é uma consequência quase que natural o estímulo às pessoas serem boas ouvintes ou terem mais empatia com esse sistema. Quando você não faz isso, você acaba gerando uma empresa cheia de convicções que também não vai ter escuta ativa. Então, a nossa tese é que ao desenvolver uma cultura de fomento a perguntas, na realidade você vai estar fomentando uma cultura de aprendizado. E aí você vai estar orientando toda a organização a tratar a pergunta como estímulo, insumo, e todos serem bons ouvintes, né, Salibão? Terem empatia para isso. Né? Exatamente. É quase uma consequência. Né? E aqui... Países como o Brasil, né, que a gente sente um pouco que são países que reprime um pouco as perguntas, né? Fica claro de ver, principalmente nas nossas palestras pelo Brasil, a hora que você abre para a pergunta, raramente você tem alguma coisa, a gente tem que realmente instigar as pessoas a fazer, né? Então o pessoal não faz, né, Sandrão? Então já começa com essa questão. E a outra, Sandrão, né,
é que as empresas preferem contratar uma consultoria que já venha com uma resposta, em vez de fazer mais perguntas para ter uma resposta melhor, né, Sandrão? Salibão, exato. O Dan Ariely já falava isso bastante, né? Não há dúvidas, quer dizer, olha como a gente busca alguém. Veja, às vezes é até um pouco inteligente. Vou pegar alguém de fora da minha organização para ter as respostas do meu negócio. Sim. Veja que nível, né? A nossa insegurança às vezes é tão grande quanto a isso que me parece que é difícil alguém de fora ter todas as respostas do negócio. Agora, uma pessoa que faz as perguntas corretas, ela leva você as respostas. Sim. E tem uma tese boa que a gente usa. Tá no livro. Quando você tem uma resposta, essa resposta pertence a mim e eu imputo ela a todos. Quando você tem uma pergunta, ela atende a todo mundo. E aí volta a questão do Zé Homero. A pergunta, ela é inclusiva. Ela democratiza a informação e estimula os outros ou todos a trabalharem as suas perspectivas e visões em específico, né? Então, é esse balanço que é importante, né? Com certeza, Sandrão. E a gente... Gozaram, né? Tem um livro chamado The Founder's Mentality, né? Aquele livro que traz a questão dos... Super Founders, né? Vai ter até um podcast sobre que fez uma pesquisa muito grande sobre as empresas que valem $1 bilhão, unicórnios, né? E é impressionante que fundadores que não vêm da área de tecnologia, que têm menos de um ano de experiência, conseguem montar empresas unicórnios com menos de um ano. Fundadores que vieram da área de tecnologia são mais de 70% que têm menos de um ano de experiência. Ou seja, eles têm as perguntas que eles olham para o teu negócio de uma maneira diferente. Por quê? Porque quando você está muito tempo no seu negócio, você pensa daquele jeito, você não se abre para possibilidades maiores. Por isso que a gente consegue trazer tantas perspectivas hoje. Baita resgate, Salibão. E a gente consegue ter. Antigamente, para você começar uma empresa, você precisava ter 10, 20, 30 anos de experiência naquela indústria. Hoje você consegue fundar uma startup, uma empresa unicórnio que vale $1 bilhão, com algumas poucas perguntas. Que nem o Peter Drucker perguntava: como é que você consegue ser tão assertivo? Sabendo pouco sobre o negócio, fazendo algumas boas perguntas. Mas o seu exemplo que você trouxe é muito incrível, né? Porque a pessoa que está lá experiente, ela supostamente ela tinha todas as respostas do mundo e não conseguia desculpitar o negócio. É o caso da Tesla, da SpaceX. Sim. Né? Na SpaceX da própria Tesla clássico, também, né? Mas na SpaceX foi, não sei se vocês lembram dessa passagem, acho que a gente usou num dos livros, talvez no Estratégia, dessa passagem da SpaceX, Salibão, quando ele estava no final das tentativas e nada saía porque ele estava usando os executivos mais experientes do setor aeroespacial. Sim. Quando ele traz a galera de ciência de dados do Vale do Silício, essa história é muito expressiva, porque ele consegue fazer um lançamento de um foguete a 10% do valor, não é 10% mais baixo, 10%, porque esses caras foram inquietos em fazer perguntas transformadoras. E isso abriu espaço para uma inovação sem limite. Né? Diria que as perguntas estão no centro de toda inovação, né? Principalmente numa era que é a era que a gente vive, que é o EC, né? What if? What if. Né? Nunca a tecnologia permitiu tantos what ifs, né, Sandrão? E é legal, então está lembrando, nos nossos eventos, a gente vai ter um agora, né? Semana que a gente está nesse programa ao vivo, a gente vai ter nosso workshop de inovação. E a gente sempre faz uma dinâmica inicialmente para saber as perguntas-chave dos participantes, né? Então, nosso querido Paulão, que está aí, o melhor destravador de mentes. Destravador de mentes, né? Aqui o Paulo Campos, melhor. Nós só trabalhamos com gente melhor que a gente. Ele faz uma dinâmica onde ele coloca lá todas as perguntas, né? O que, qual, como e se, por quê. E cada um coloca o seu post-it nas perguntas. Qual é o tipo de pergunta que fica mais lotado assim, de longe dos outros? Como? Ou seja, a gente sempre está buscando o como, a ferramenta. A execução, né? A execução. Qual fica mais vazio? O e se e o porquê. Pois é. Quando na realidade... Devia ser né? Devia ser, sobretudo numa perspectiva inovadora, a diferença, né? A Marisa pergunta se esse livro surgiu de uma pergunta. Surgiu de várias perguntas, né, Marisa? Na verdade, todas as nossas obras surgem de perguntas, né, Salibão? Porque a nossa inquietude em ter respostas é que faz com que a gente não pare de perguntar. A primeira pergunta foi assim, por que não existe um livro sobre perguntas no Brasil, né, Sandro? A primeira pergunta, né? Existem alguns nos Estados Unidos, não existe um no Brasil. Por né?